Hoje a gente vai mergulhar nas páginas finais de uma história que muita gente conhece, mas por um ângulo que, olha, poucos exploram. Vamos entrar no diário do Mike Hanlon e descobrir o que aconteceu nos dias logo depois da batalha final do Clube dos Otários contra a Coisa. Esse é o epílogo, sabe? O acerto de contas silencioso que rola depois que o monstro finalmente morre. E aqui que a nossa história começa. Hospital Derry Home, 4 de junho de 1985. O Mike Hanlon, que foi o farol que guiou todo mundo de volta para Derry, tá lá, se recuperando. E quem aparece? Bill Denbrough, trazendo esse caderno. Um gesto simples, né? Mas que, na verdade, abre uma janela para a mente de um cara que tá prestes a ver o seu mundo, e principalmente suas memórias, começarem a se desfazer. A vitória veio, mas ela teve um preço bem alto. Nessa primeira parte, a gente vai ver exatamente o que sobrou depois da batalha. E as feridas são profundas. E eu não tô falando só na pele, não, mas na alma. E as despedidas? Bom, elas são muito mais definitivas do que qualquer um deles podia imaginar. O primeiro problema, e o mais urgente de todos, é a Audra, a esposa do Bill. Fisicamente, ela tá bem, se recuperando. Mas a mente dela ficou para trás, lá nos esgotos. Tá presa num lugar que ninguém consegue alcançar. O Bill até conta pro Mike que ela vai ter que ser transferida para um instituto de saúde mental. As palavras do Bill pintam um quadro que é simplesmente aterrorizante. Não é uma loucura barulhenta, cheia de gritos. É um vazio. Ela virou uma boneca humana. A descrição que ele faz é fria, quase cirúrgica, mas dá para sentir a dor por trás de cada palavra. A Audra virou uma estátua viva, uma consequência direta do que ela viu lá embaixo. E o termo que o Bill usa para descrever isso é catatônica. E olha, isso não é uma invenção de filme de terror, não. É uma condição médica real e devastadora. A mente da Audra basicamente se desligou, como um mecanismo de defesa contra o horror puro que ela viu. A porta para a consciência dela foi trancada por dentro. E aí, no meio dessa conversa pesada sobre a Audra, uma outra verdade muito mais sinistra começa a aparecer. O Bill confessa pro Mike. Vai acontecer de novo, eu acho. E o Mike sabe exatamente do que ele tá falando. O esquecimento. Aquela amnésia mágica que separou eles por 27 anos já tá voltando, começando a apagar as bordas de tudo que eles viveram. E a prova disso vem com a Beverly. O Bill conta pro Mike que ela finalmente tá livre daquele marido abusivo, Tom Rogan, mas o ponto principal aqui é que o Bill tem certeza que a Beverly já tá esquecendo o destino terrível que o Tom teve. A mente dela tá tipo protegendo ela, sabe? Apagando o trauma. E junto com o trauma, a realidade de tudo que eles passaram. Agora, vamos mudar um pouco o foco e entrar na cabeça do próprio Mike. Pensa só, pro cara que dedicou a vida inteira a se forçar a lembrar de tudo, o esquecimento é um terror de duas faces. É, ao mesmo tempo, a perda total de quem ele é e uma libertação que ele nem imaginava ser possível. No dia seguinte, 5 de junho, Ben e Beverly aparecem no hospital para se despedir. Eles estão indo embora, juntos. Vão dirigir até o Nebraska. Dá pra ver uma luz nova no olhar deles, sabe? Uma promessa de futuro. É um momento agridoce. Eles abraçam o Mike e prometem que vão escrever, mas fica aquela sensação no ar de que é um ponto final. A Beverly faz essa promessa com os olhos cheios de lágrimas. Uma promessa que ela acredita com todo o coração. Mas o Mike, que tá ali só observando, ele vê outra coisa. Ele escreve no diário: acho que vi uma verdade diferente nos olhos dela. Ele sabe. Ele sabe que a magia que tá apagando eles é muito mais forte que qualquer promessa. E isso aqui resume perfeitamente o conflito dentro do Mike. De um lado, o pânico cego de perder os amigos, de esquecer tudo e virar um estranho para si mesmo. Do outro, um alívio. Um alívio traiçoeiro. Porque se eles estão esquecendo, isso só pode significar uma coisa. A coisa realmente morreu. Não precisa mais de um vigia na muralha. E o Mike, exausto, escolhe se agarrar nesse alívio. Mas a prova mais dolorosa de que tudo está se desfazendo vem na forma de um telefonema. No dia 6 de junho, o Mike decide ligar para o Hit Tozier, lá na Califórnia. O que acontece a seguir é uma das conversas mais comoventes e, ao mesmo tempo, mais reveladoras de todo esse diário. Pensa só nessa cena. O Mike liga e a secretária eletrônica do Hit atende. E o Hit está lá, do lado do telefone, ouvindo a mensagem do Mike. Mas ele deixa a fita rodar. Por quê? Porque, como ele mesmo admite mais tarde na ligação, ele não fazia a menor ideia de quem era Mike. O nome do amigo de infância, com quem ele enfrentou a morte poucos dias antes, era um completo branco. Para testar a profundidade desse abismo que está se abrindo, o Mike faz uma pergunta simples, mas que chega a ser cruel.
Ele pergunta o sobrenome do Stan, o amigo que eles perderam. E a resposta é um silêncio. Um silêncio longo que atravessa o país inteiro pelo fio do telefone e que está cheio de tudo o que eles estão perdendo. E quando a resposta do Rich finalmente vem, é devastadora. Underwood. Completamente errado. E não é só um erro. Demonstra uma desconexão total com a identidade do Stan. A memória não está só ficando nebulosa, não. Ela está sendo reescrita com detalhes falsos. Uris. O nome era Stanley Uris, mas o detalhe aqui, o que é mais maluco, é que o próprio Mike só conseguiu corrigir o Hit porque olhou na agenda dele. Nem ele conseguia lembrar de cabeça. Ele escreve: "Eu olhei no meu caderninho de telefones." Eles estão no mesmo barco, afundando juntos nessa amnésia. E o telefonema acaba assim, com essa declaração. O Rich, sabendo que talvez eles nunca mais se falem, ou que se falarem não vão lembrar o porquê, ele diz pro Mike que o ama. É um adeus para uma amizade que está evaporando em tempo real. Bip, bip, Rich e o Mike responde. E o eco da risada do Rich é a última coisa que ele ouve. Só que essa perda toda não é só pessoal, não. A coisa e a cidade de Derry eram entrelaçadas. Uma era o coração sombrio da outra. Com a coisa morta, a própria cidade começa a morrer junto, a sofrer um colapso silencioso. O Mike, como o historiador da cidade que ele é, começa a ver os sinais nas notícias locais. Um grande construtor desiste dos planos. Uma empresa gigante cancela uma fábrica que ia construir lá. O dinheiro está indo embora. A vitalidade sombria que a coisa de um jeito bizarro alimentava com seu ciclo de violência está sumindo. Derry está virando uma cidade fantasma. E então vem a morte do chefe de polícia Rademacher, num acidente totalmente grotesco. Uma cadeira de ferro antiga, um símbolo da crueldade da cidade, simplesmente despenca do sótão e esmaga ele. É como se fosse um último ato de violência sem sentido, a própria história sombria de Derry se voltando contra si mesmo. E com isso, a gente chega nas últimas anotações do diário. A esperança agora se resume a uma última aposta desesperada de Bill Denbrough. Um último ato de magia, antes que tudo, absolutamente tudo, desapareça para sempre. Aqui, o horror se torna uma coisa física, palpável. O Mike percebe que a tinta na agenda dele, os nomes e os endereços dos amigos, está literalmente sumindo das páginas. As palavras parecem que foram escritas há uns 75 anos. Ele entende que não adianta tentar copiar os nomes de novo. É um processo mágico, não tem como parar. A história dele está sendo fisicamente apagada da existência. Na sua última conversa com o Bill, o Mike avisa ele para ter cuidado. E a resposta do Bill é essa frase enigmática. A gagueira dele volta um pouquinho e ele usa a lógica da infância. Às vezes, para conseguir uma coisa, você não pode ter cuidado. É a dica de que ele vai tentar algo imprudente, talvez usando a Silver, a bicicleta velha dele, para chocar a Audrey e tentar trazê-la de volta da catatonia. É a última carta na manga. E com isso, o diário termina. As últimas palavras do Mike não são sobre a coisa nem sobre Derry, são sobre os amigos dele. É uma declaração de amor escrita no vazio, um testamento para os laços que uniram eles, mesmo que agora esses laços estejam se rompendo para sempre. E fica a pergunta no ar, né? Se uma amizade é completamente esquecida, ela ainda aconteceu de verdade? A resposta talvez esteja nos sonhos que eles ainda vão ter.